Olá, Zé, tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal. Anderson, Mila entrou. Deixa eu buscar aqui a Mila. Peraí. Mila, cadê você? Te mandei o convite. Ué. Vê se você recebeu o convite. Oi! Olá, tudo bem? Bem? Tudo Tudo certo, e você? jóia? E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Última live do ano, hein? Pois é, menina, é isso que eu ia falar, gente. Como o tempo passou, já estamos aqui em dezembro, última live do ano. Esse ano voou, Tati. Esse ano voou, é a minha impressão também. Num estalar dos dedos, o ano acabou. Que loucura. O Dá ano medo um acabou. negócio desses. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Mila. Já introduzindo aqui nosso assunto, recentemente o Supremo apreciou o mérito de uma questão que já estava sendo debatida entre os contribuintes já há bastante tempo, e ele acabou julgando como inconstitucional a utilização de uma alíquota majorada em relação à alíquota básica da legislação de ICMS para operações com energia elétrica e nos serviços de telecom. Sabemos que esse debate passou por categorias como a seletividade, a essencialidade, a extrafiscalidade, e sabemos também que esse foi um julgamento por maioria, ele não foi unânime e teve uma divergência interessante, você pode concordar ou não, mas teve uma divergência significativa estabelecida pelo ministro Moraes. E aí, Mila, críticas à parte, ao resultado, mas principalmente aos fundamentos, porque eu acho que na conclusão final a convergência foi massiva para aplaudir, né, o resultado desse julgamento. Existe quem, por exemplo, eu aplaudo o resultado, porém duvido um pouco dos fundamentos. A gente vai chegar nesses pontos, mas dando alguns passos atrás, Mila, como é que você define seletividade e como é que esse conceito se conecta com a ideia de essencialidade? Porque esse é um ponto crucial, né, para a gente analisar esse julgado. Essencial, Tati, você falou tudo. Na verdade, né, existe uma tendência, às vezes, as pessoas equivocadamente fazerem confusão da seletividade com a essencialidade. A seletividade em si é você usar um critério onde você tende a diferenciar a tributação partindo desse critério. Então, quando você usa a seletividade a favor da essencialidade, o que você está definindo ali? Que as alíquotas elas vão tender a ser mais altas quando aquele produto se torna menos essencial, ou seja, supérfluo, e as alíquotas elas tendem a ser mais baixas ou zeradas quando a gente fala de produtos ligados aí ao mínimo existencial, produtos que são reputados essenciais. Então, basicamente é essa a colocação. Agora é importante a gente ficar com um pouquinho de cuidado, porque nem toda seletividade ela vai estar, por exemplo, a favor da capacidade contributiva. A seletividade, que tem tudo que ver com a capacidade contributiva, é em função da essencialidade. Caso contrário, você não tem esse racional. Eu acho interessante que você usou o verbo tender, né? Referindo à tendência. Então, tende-se, quando o parâmetro é essencialidade, a utilizar alíquotas maiores para aquilo que você quer, para aquilo que é supérfluo, né? E alíquotas menores para aquilo que é essencial, que não é supérfluo e que está conectado, de certa maneira, às condições de existência. E aí é que vem uma pergunta que me parece que poderia ter sido observada nos julgados e ela não foi. E eu acredito que o enfrentamento dessa pergunta não necessariamente colidiria com o resultado final,
que era o julgamento daquelas alíquotas majoradas, naquelas hipóteses para energia elétrica e para telecom, como inconstitucionais. Mas a pergunta é, essencialidade sempre conduz à utilização de alíquotas maiores para aquilo que é supérfluo, mas principalmente à utilização de alíquotas menores para aquilo que é essencial? E aí eu pauto esse debate principalmente à luz daqueles bens, daqueles recursos que têm escassez. Porque a essencialidade, no final das contas, ela me parece estar fundamentada numa pretensão de ampliar o acesso a esses bens que são essenciais. E se a escassez, faz sentido que a tributação ou que outra política pública tenda a remanejar esse uso. Será que as alíquotas na tributação via ICMS não seriam um instrumento legítimo para isso? Pelo menos a priori. A pergunta, na verdade, é macro, é teórica. Essencialidade sempre conduz à utilização de alíquotas menores? Na verdade, não, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho interessante essas coisas, porque quando você às vezes tem uma percepção sobre um tema, conversando com o outro, você é levado a ver outros desdobramentos, né? Então aqui, gente, no Tributário em Jogo, eu e Tati, vira e mexe, estamos trocando bola, né? O Supremo fofocou lá, a gente fofoca aqui também, porque a gente está trocando ideia sobre o assunto. E uma vez discutindo sobre esse julgado, a Tati veio exatamente com esse questionamento. Ela falou, olha, a essencialidade ela tem necessariamente que levar a essa redução de alíquota. Será que sempre ela vai levar a redução de alíquota? Confesso a vocês que sempre tive uma visão muito ligada à doutrina, no sentido de que, bom, em regra, sim, né? Pode ser que não, realmente mais vinculada à escassez, mas a gente acaba sendo levado por uma tendência natural a pensar realmente que existe esse desdobramento essencial. Mas, conversando com ela, chegou à conclusão de que não. Então, realmente, você, em algumas situações, quando existe uma escassez efetiva, você pode não ter que utilizar essa alíquota mais baixa. E aí vai depender muito daquele bate-bola que a gente comentou. A opção que vai ser feita, né, Tati? Porque eu posso usar uma alíquota mais baixa subsidiada por uma outra política transversa, ou eu posso eventualmente não usar essa alíquota mais baixa. Mas realmente não é uma ilação que eu preciso necessariamente chegar à resposta positiva, né? Vou ter que usar a alíquota mais baixa. Me parece que esse foi um fundamento utilizado nos votos que foi passado de maneira simplista. E me parece também que o enfrentamento simplista dessa premissa teórica acaba criando muitos desdobramentos que talvez o Supremo não tenha se preparado para isso. Verdade. Ao julgar esse caso especificamente. A gente já viu isso em casos passados, né? O Supremo proferindo decisões sob tal fundamento, desenvolvido de tal maneira, que depois causou várias repercussões, porque afinal a gente vive num ambiente de precedentes vinculantes. E aí o Supremo foi pego de surpresa. Opa, não tinha calculado isso, pelo menos eu imagino que tenha sido uma certa surpresa. E aí, aos poucos, ele foi proferindo novas decisões de mérito na sistemática da repercussão geral, que para nós, contribuintes e advogados tributaristas, causou uma certa colisão com aquilo que ele tinha dito antes, mas porque a ratio decidendi mascarada na outra ocasião não era bem aquilo que eles efetivamente colocaram no voto. Pelo menos hoje em dia é a percepção que parece ser inferível desse cenário. E aí, nesse gancho, Mila, o que você achou dos votos, né, nesse julgamento das alíquotas majoradas do ICMS em energia elétrica e telecom, principalmente no que diz respeito aos votos escritos, às exposições de razões, né, do ministro Marco Aurélio e do ministro Moraes? Eu acho que você tocou num ponto muito importante que a gente já vem batendo algumas vezes aqui. Eu acho que o Supremo ele perde algumas oportunidades de definir uns marcos teóricos, né, Tati? Até mesmo, por exemplo, a gente discutiu isso muito com relação àquela questão do voto do Toffoli,
tanto na reclamação verbas trabalhistas atrasadas, quanto na questão relativa à Selic na repetição de INDEC. Eu acho que se ele tivesse explorado mais a lógica da capacidade contributiva, a gente poderia desdobrar isso para as diversas questões que estão sendo hoje ainda debatidas e que foram solucionadas, como é o caso do PiscoFins nesse tipo de tributação, como é o caso do depósito nesse tipo de tributação. Então, acho que, às vezes, o Supremo perde a oportunidade de desdobrar. E, nesse caso concreto, de fato, ele perdeu a oportunidade de desdobrar. Primeiro, trazer o conceito dele, ou seja, bom, eu estou aqui entendendo que a seletividade, em função da essencialidade, ela está desdobrada, por exemplo, em relação ao mínimo existencial. E, como tal, eu sou condicionado a dentro de uma alíquota de ICMS, que ela pode ser variável, eu tenho que utilizar a alíquota mínima para aqueles produtos que eu considero que sejam essenciais. Né? Ele poderia ter desdobrado nesse racional dentro de uma lógica de essencialidade voltada ao mínimo existencial e à preservação da capacidade contributiva. Mas isso não foi feito desta forma. Se discutiu a priori se haveria essa essencialidade ou não, e eu até brinco quando eu dou aula desse assunto para os meus alunos, que eu digo, bom, no caso do Marco Aurélio, ele entendeu que ambos eram essenciais. No caso do Alexandre de Moraes, ele já entendeu que a energia elétrica não era essencial. Então, basta a gente apagar a luz dele por uma semana, a gente volta a conversar com ele uma semana depois para saber se a luz é essencial ou não, né? Porque, assim, é complicado a gente partir do pressuposto de que a energia elétrica ou a telecomunicação, no mundo de hoje, não é algo que todo mundo precise. Todos precisam, de alguma forma. Né? Posso fazer uma introjeção rápida? Por Só favor. pegando aqui a linha do negócio de cortar a luz do Alexandre. Do Alexandre, né? Maior intimidade. Do ministro Moraes, ele poderia muito bem ter chegado à mesma conclusão de que as alíquotas utilizadas num patamar superior para a energia elétrica estaria adequado do ponto de vista constitucional se ele tivesse trabalhado melhor essa questão da essencialidade. Ele não precisaria incorrer numa afirmação tão maluca de dizer que energia não é essencial. Realmente, essa passagem é de deixar alguém assim de queixo caído. Mas, se a premissa tivesse trabalhado de outra maneira, a conclusão seria razoável, ela poderia ser razoável. Exatamente. Eu acho que ali faltou um pouco a gente desdobrar, e aí eu já vi aqui que o próprio Zé comentou, né? Como sempre, trazendo aí bons à parte, a gente vai falar dos combustíveis já, Zé. Você jogou a bola na hora certa. Então, o que acontece? Justamente por falta, né, Tati, dessa concepção, bom, vamos lá, nós, Supremo Tribunal Federal, o que a gente vai entender aqui? Que, bom, essa alíquota que poderá ser seletiva em função da essencialidade, ela tem que ser uma alíquota mínima. A gente está entendendo aqui que existe uma vinculação a mínimo existencial, a gente está entendendo aqui que eu tenho que, além do mínimo existencial, fazer uma ilação se esse recurso é um recurso renovável ou não renovável, né? Como é que é a obtenção desse recurso? Então, não houve essa verificação. E se a gente parte do pressuposto, e esse é um problema que a gente tem grande, tá, no direito tributário, se a gente não consegue definir qual é a linha matriz de discussão, a gente passa a entrar numa discussão casuística. Porque, veja, o que é essencial para mim pode não ser essencial para você. Né? Então, dentro daquela concepção, bom, tudo bem, a gente tem aqui um senso comum de que, a priori, divergindo do Alexandre de Moraes, a energia elétrica e a telecomunicação são coisas importantes para todo mundo. Né? Agora, para algumas pessoas, por exemplo, o automóvel ele é essencial, para outras pessoas ele não é essencial. O combustível ele é essencial para quem usa o transporte, né, em geral, como meio de vida. Mas eu que pego o ônibus, vou me preocupar com combustível? Não, vou me preocupar com o preço da passagem. Então, para mim, não é tão essencial o combustível, mas é essencial o preço da passagem. Então, a gente começa a mudar aqui dentro da visão e do referencial adotado critérios, né, que para cada um vão ser subjetivos, né, claramente. A gente precisa, dentro de uma lógica de tributação, fixar marcos objetivos que nós consigamos conduzir essa política tributária de uma forma objetiva. Então, veja, o que a gente vai entender como ser essencial? Aquilo que, naturalmente, o senso comum leva a ser algo que todos normalmente usufruem, direta ou indiretamente daquilo. Ou seja, eu posso não estar
pagando o ICMS sobre a energia elétrica porque eu não sou o contribuinte, eu sou o consumidor. Mas é claro que se a energia elétrica ela vem com uma alíquota menor, eu, como consumidora, vou ser, a tendência é essa, beneficiada ainda mais quando a gente fala de tributação indireta, que repercute economicamente, pela redução do custo desse tributo. Então, isso são coisas que são vistas de um modo macro, né? Uhum. Eu acho que é interessante aí o que você falou da elasticidade, da essencialidade, né? O que é essencial para mim não é exatamente essencial para você, potencialmente, e quando você reparte, né, a sociedade, reconhece a sociedade com faixas de porte econômico distintos, né? Principalmente numa sociedade como o Brasil, realmente isso pode variar de maneira muito fundamental. Isso vai variar também muito fundamentalmente em função do ofício desempenhado por cada um, das responsabilidades do cotidiano, enfim, né? A elasticidade desse conceito, ao fim e ao cabo, é enorme. E isso é interessante porque esse é um fio condutor de uma das críticas que muitos autores fazem, muitos financistas, né, muitos entendedores de finanças públicas e de política pública, há políticas tributárias pautadas em seletividade. Muitos são críticos da adoção de alíquotas diferenciadas para bens essenciais e, por exemplo, propõem como uma medida alternativa mais eficaz e mais atenciosa aos preceitos constitucionais a utilização de uma alíquota padrão, né, uma flat tax, e um mecanismo de restituição em favor daqueles que estão na parcela mais humilde da população. Sobre esse mecanismo de retorno, inclusive a Aline escreveu na sua dissertação de mestrado. Isso é um mecanismo que é utilizado no sistema tributário do Canadá, por exemplo, e também tem outras experiências que eu não vou no cenário internacional que eu não vou conseguir lembrar, mas é um mecanismo que já foi consagrado em alguns sistemas como pelo menos equiparável à utilização de alíquotas seletivas. E essa crítica é antiga à seletividade. O Fritz Neumark é um grande crítico da seletividade quando ele fala de todos os princípios da tributação e fala daqueles que vão mensurar, vão graduar a capacidade contributiva. Ele coloca de um lado a proporcionalidade, fala da proporcionalidade, da progressividade, e aí depois ele, comentando tributos indiretos, fala na seletividade, mas ao contrário do que ele fala da proporcionalidade e progressividade, ele coloca dúvida a respeito da seletividade. E isso no século XX, pós-guerra, ou seja, outro cenário, mas já colocando ali a dúvida sobre se a seletividade efetivamente causa esse efeito de justiça que, a princípio, a gente imagina que ele traz. E esse é um debate que acaba se colocando também quando a gente traz seletividade para outros campos, por exemplo, utilização de alíquotas diferenciadas para bens de consumo feminino para compensar o pink tax. Eu até agora me inspirei para te perguntar o que você acha do mecanismo da seletividade como um instituto a serviço da política tributária pública para garantir, né, os objetivos constitucionais. Eu, particularmente, fico um pouco na dúvida se é um mecanismo eficaz. Vou te falar o seguinte, Tati. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar capacidade contributiva, eu lia muito nos livros, por exemplo, que a progressividade era a melhor técnica de tributação. E com o tempo, eu comecei a ver que não é assim. Não existe um a priori, né? Depende muito do tipo do tributo que você vai usar, qual é o país que você vai entrar, qual o mercado que você vai atingir. As técnicas tributárias, elas não têm um carimbo. Então, eu vou ser muito honesta a você, tá? Eu acho que a seletividade é um meio, sim, viável. Eu não sou contrária à utilização da técnica. Acho que ela pode ser muito interessante. Acho que, por exemplo, o que a gente faz hoje, que é a redução do impacto tributário dos produtos que integram a cesta básica e que tem tudo a ver com relação a essa concepção de seletividade, eu acho que é importante, né? Dentro de com a desigualdade social do Brasil, eu acho que se torna muito importante. Esse mecanismo
de devolução dos valores é um outro mecanismo interessante. Eu não sei se ele teria eficácia no Brasil, tá? Ele Particularmente pode abrir para fraude, né? direto. Para mim, aqui dentro, eu acho que a gente tem, veja, novamente, não sou contra o mecanismo, minha amiga, mas a gente está falando de um país muito grande. Aqui a gente não tem cultura Não, para isso. não. A gente precisa ter uma cultura de compliance, uma cultura de orçamentação, uma lógica de controle financeiro maior das finanças públicas, coisa que a gente não tem, infelizmente, hoje. Isso é uma zona, né? Então, melhoramos muito. Antigamente, a gente não tinha nem lei orçamentária publicada na data certa. Hoje a lei está sendo, então isso já é um ganho. Agora, veja, temos que evoluir. Temos que evoluir. Então, assim, eu acho que no momento eu particularmente seria contrária à adoção desse tipo de política, que apesar de haver, né, algumas reformas, alguns projetos de reforma tributária até com essa toada, né? Sim. Então, assim, não sei, mas eu acho assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, não tem um a priori. Para mim, eu acho que para o Brasil seria interessante, sim, principalmente quando a gente envolve produtos que são mais básicos, como é o caso de combustíveis, como é o caso de energia elétrica, como é o caso de telecomunicações, como é o caso dos itens da cesta básica, que já são beneficiados por uma tributação ainda inferior até à lógica normal. Então, assim, eu acho que seria assim, conveniente e interessante nesse aspecto. Eu dou um pitaco no seguinte sentido. Hum. A seletividade tem uma performance menor do que aquela que a gente imagina que ela tem. Porém, você está certíssima ao circunstanciar a sua resposta para o Brasil. Principalmente porque muitos desses autores que são extremamente críticos da seletividade, eles falam o seguinte: pô, deixa a tributação indireta ser injusta mesmo e compensa na renda. Só que meus estudos eles são mais voltados para a tributação da renda, né? Inclusive no mestrado eu estudei muito progressividade e o limite, né, que a tributação progressiva pode ter. E uma percepção que eu tive foi o Brasil ele não produz riqueza suficiente para a gente ter uma tributação da renda e da propriedade significativa o suficiente para compensar a injustiça, digamos assim, a regressividade da tributação indireta. Então, não tem como a gente abandonar a seletividade para aproveitar a tributação da renda e no patrimônio de maneira a compensar satisfatoriamente. Não tem como, a gente não produz riqueza suficiente para isso. Tomara que algum dia a gente chegue ao ponto de conseguir dimensionar nosso sistema tributário dessa maneira, porque é o combinado de materialidades mais qualificado, né? Você apostar na renda e no patrimônio, mas infelizmente a gente não tem condições para isso. E aí não dá para abrir mão da seletividade ou de um mecanismo de retorno, né? Aí seria um debate que talvez seja mais interessante a gente trazer a Aline para fazer, já que ela escreveu sobre isso defendendo o mecanismo de retorno. E eu acho que nós temos a mesma crítica a esse mecanismo, que é, na prática, será que não vai rolar muita fraude? Não, adorei a ideia. Eu acho que vale e acho que você trouxe um ponto muito importante para o debate, que é justamente isso. O sistema, a visão do sistema, né, Tati, ela não é pontual, ela é global. Então você mesmo acabou de colocar, cara, se eu vou mexer na tributação indireta, eu tenho que olhar a tributação da renda, que é a tributação direta, e tentar fazer uma compensação nisso. Então não dá para a gente tentar pensar como por exemplo, alguns projetos, infelizmente, de reforma estão querendo fazer, onde eu estou pensando só na tributação indireta, eu estou esquecendo de contar lá na tributação da renda. Então, né, é importante ver o todo. Não, sem dúvidas. E até que depois, né, um projeto voltado, direcionado para imposto de renda foi apresentado, mas me parece que os debates eles estão apartados. Eles não estão sendo feitos de maneira conexa, né, consciente do sistema como um todo e da economia brasileira. Pontualmente tem pesquisas, é óbvio, não vou falar que não estão fazendo essas pesquisas, eles estão fazendo essas pesquisas, mas eu acho que essa pesquisa ainda é tão fraca, o que pode mostrar como que não é o momento de fazer reforma. Além da gente estar vivendo uma crise que pode colocar, né, em perspectiva essa conveniência da reforma. Mas aí, Mila, vou aproveitar aqui que eu estou com a fala, para dar um passinho atrás, voltar aqui no julgado do ICMS, pelo Supremo, e voltar àquela primeira pergunta, né? Aquela primeira pergunta que a gente já respondeu. A essencialidade não necessariamente converge para a utilização de alíquotas menores.
E aí, vou compartilhar aí com a galera mais ou menos o meu racional para ser conduzida à mesma conclusão, mas utilizando outro fundamento. E aí eu quero saber o que você acha a respeito. Eu estava pensando que o mesmo caminho podia ser traçado, só que em vez de pautar a discussão, em vez de o conceito fundamental ser a essencialidade, porque ela seria um dado estático, né? Ela seria homogênea em todo o debate, o ponto fundamental seria a proporcionalidade. Seria proporcional a utilização de alíquotas majoradas para diligenciar a escassez? Porque esse é o fundamento. Ao fim e ao cabo, se você vai utilizar uma alíquota majorada para quem tem maior consumo e uma alíquota menor para quem presumidamente tem menor consumo, a sua pretensão é trabalhar com a escassez. É pegar um bem escasso e meio que garantir que ele vai chegar a todos. E aí, é proporcional ou será que não existiria outra política pública melhor? Porque a proporcionalidade tem aqueles 3 testes, né, galera? A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. E aí, nesse panorama, o que você acha, Mila? Passa ou não passa em algum teste desses? Minha amiga, eu acho que nesse caso concreto, nem energia elétrica, nem telecomunicações conseguiriam passar. Realmente, para mim, eu entendo que nesse caso, a gente não consegue justificar pelo critério da adequação. Eu vou manter uma alíquota. No caso, eu acho que a alíquota era de 25%, né? Em proporção à alíquota de 18%. Ou seja, compara esse debate com os combustíveis no Rio. Não. Ali a gente tem que contar isso. Eu acho tão engraçado. E quando eu contei, depois todos os meus amigos que pegaram a Dutra comentaram a mesma coisa. Existe um posto, né, que é o último posto para você entrar no Rio de Janeiro. O posto ele faz propaganda, ele diz assim: este é o último posto do estado de São Paulo. Aproveite que o ICMS aqui é mais baixo. Vamos lá. Aí um amigo meu falou, Tati, que a galera leva galão para encher de gasolina. Tem noção? Mas bom, pra vocês verem como é que essas coisas são práticas, tá? Eu não recomendo. Galão de gasolina, pelo amor de Deus, gente, isso é sério, é inflamável, você pode explodir com o negócio, então não faça um negócio desse. Mas bom, vamos lá. Resumindo, eu acho que Mila, a gente fez até marketing de posto. Essas válvulas estão chegando a lugares assim que a gente não imaginava. Pois é, cara, mas foi tão engraçado a placa. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Eu comentando, um colega falou, mas Micaela, eu vi isso também. Aí o outro, eu também, não sei o quê. E o outro me contou do galão. Eu falei, mas peraí, gente, o que é isso? Esse posto é coincidíssimo. Mas aí, bom, gente, não dá, né? Ou seja, eu tô tornando, primeiro, né? A gente começa a criar essas diferenças abissais de um estado para outro. Com energia elétrica a mesma coisa, um absurdo. E será que essa medida é a mais adequada para eu poder preservar esse bem? Não. Mesmo que a gente diga, e no caso do combustível não é escasso, o petróleo pode até ser uma energia não renovável, mas assim, a gente tem vários tipos de combustíveis hoje, então combustível de per se não seria um bem escasso. Não haveria necessidade da gente tentar pensar em uma alíquota mais alta por causa disso, dessa preservação. 2, com relação à energia e com relação a telecomunicações, idem. Né? Eu acho que a adequação ela não consegue casar. Eu achei, quando você propôs essa sugestão, algo muito inteligente que poderia ter vindo no debate do Supremo com relação justamente à fixação do que eu vou considerar como sendo essencial para fins de seletividade. Veja, você poderia casar esse racional dizendo, olha, para que não fique o conceito subjetivo, vamos pensar o seguinte: o que o senso comum recomenda como bens importantes? E aí o próprio Zé colocou aqui: combustível, telecomunicação, energia elétrica, remédio, ok. Tudo isso aí a gente pode considerar como elemento essencial. Beleza. Vamos analisar. Eles são elementos que são renováveis ou não renováveis. Uma medida de tributar além da alíquota interna poderia ser adequada para, por exemplo, conter o consumo, fazer com que você tenha, porque inclusive você trouxe isso uma vez para mim no debate, né? A questão das bandeiras. O próprio bandeiramento que você cria não deixa de ser uma forma de contenção do consumo. Mas veja,
aí foi aquele ponto que a gente contra-argumentou. Será que realmente, nesse caso, atinge a necessidade? Porque, veja, a gente está pensando também num consumo isolado da criatura dentro de casa. Eu aqui, né, que poderia estar com o meu ar-condicionado ligado, posso estar desligando para poder gerar uma redução do meu consumo egoísta. Agora, vamos pensar que nesse momento podem ter indústrias fabricando coisas. Elas vão parar de consumir, por isso, energia? A energia é o mote de qualquer produção industrial. Né? Então, esse tipo de bandeiramento para o consumidor privado do seu apartamento serve para uma finalidade, agora para o industrial. Eu estou inibindo desenvolvimento, né? Não, certamente. E me parece também que se o discurso fosse, se o fundamento se centralizasse num conceito como proporcionalidade e não a essencialidade, primeiro, o Moraes ele teria evitado ter que falar um negócio absurdo, tipo energia não ser essencial. E segundo, conteriam as repercussões, os desdobramentos não calculados ou não desejáveis. Então, me parece que de uma maneira sistêmica e responsável com o sistema de precedentes teria sido um fundamento bem mais adequado. Porque como a gente acabou de colocar, o ponto sensível na formulação da política pública, a gente tem que colocar o seguinte: essas alíquotas, elas existem porque alguém pensa nessa política, a priori. E aí isso aparece na legislação. Depois de muito debate, muita disputa política, claro, mas isso surge na legislação porque houve uma consideração de política pública a priori. E essa consideração ela foi pautada em extrafiscalidade. E essa extrafiscalidade tem que estar no cômputo geral dos fundamentos. É preciso levar isso em consideração. E um ponto que me pareceu também importante quando a gente estava debatendo sobre a proporcionalidade nesse panorama geral, nessa discussão, era que a utilização de uma alíquota majorada, ela só consegue, isso se consegue, se ela for eficaz, ela só consegue pegar aquela quantidade, digamos assim, de recurso escasso e remanejar. Quando, na verdade, o objetivo constitucional, digamos assim, de uma maneira mais genérica, é ampliar o acesso de todos. E aí entram em cena outras políticas públicas de incentivos a outros segmentos, por exemplo, de geradores de energia, que não são tão desenvolvidos. Outras políticas que estimulem a produção de outros bens que, porventura, sejam considerados escassos. E me parece que, a partir dessa percepção, podemos considerar o seguinte: a medida é adequada? A medida é adequada, mas não me parece passar na necessidade. Olha, eu dificilmente nesse desenho eu consigo chegar à proporcionalidade de sentido estrito. Ou eu mato a questão na adequação, ou eu vou matar na necessidade. Eu particularmente acho que é adequado e morre na necessidade, mas não chega na proporcionalidade em sentido estrito. Concordo. Não, eu também acho. Eu acho que você, até porque você tem uma miríade de outras políticas que podem atingir a mesma finalidade, como você mesma colocou. Ou seja, se eu estou querendo desestimular aquele consumo de energia, por que eu não estimulo, por exemplo, uma redução de CMS ou de outros tributos? Isso é típico, por exemplo, no IPTU e verde, que você estimula justamente a produção, consumo de energia, a produção de energia solar, né, para consumo residencial. Então, é a mesma coisa, ou seja, você está estimulando fontes comportamentais de uma forma sustentável, atingindo justamente uma mudança de comportamento, né? Que é o mais interessante quando a gente pensa em política, principalmente sustentabilidade ligada a fontes que não são renováveis, né? Uma pergunta. Muitos vão acabar dizendo o seguinte em relação à seletividade. Bom, o ente público ele pode desejar ser neutro. Aí ele põe tudo na alíquota básica, tem uma flat tax. Ou ele pode praticar essencialidade e aplicar uma alíquota menor para aqueles bens essenciais. E aí, considerando essa observação que a gente acabou fazendo em relação
a energia, que existem fontes que são renováveis, outras que não, e no cenário de proteção ao meio ambiente, de pesquisas científicas nessa área, que mostram que a gente deveria estar caminhando para uma preferência para fontes renováveis, você acha que é adequado do ponto de vista da essencialidade colocar energia elétrica de fontes não renováveis na alíquota básica e utilizar uma alíquota menor para fontes renováveis, para operações com energia elétrica produzidas por fontes renováveis, ou isso criaria uma complexidade demasiada na legislação, ou isso violaria, de certa maneira, a isonomia? Olha, eu não vejo violação, eu vou começar a responder de trás para frente. Eu não vejo Tá bom. violação à isonomia, não, tá, Tati? Porque, na verdade, a gente tem ali alguns conflitos e algumas bases constitucionais. A ordem econômica ela está posta no artigo 170, não só na defesa do meio ambiente, mas também na livre iniciativa. Acho o seguinte: se eu quero estimular, porque tudo também parte do pressuposto da gente estimular comportamentos, né? Então, eu quero estimular comportamentos de agentes econômicos no sentido de gastar, porque a gente sabe também que todas essas fontes de energia alternativas elas são extremamente custosas para sua implementação. Né? A própria questão da energia solar, antigamente um painel custava 20 mil reais, hoje em dia fica muito mais acessível, mas a gente sabe que é um custo grande de implementação, não é à toa que existe, por exemplo, por parte de alguns municípios, que não, Rio de Janeiro, infelizmente, uma implementação dessa visão com o objetivo de dar redução do imposto, justamente para você ter uma recuperação do investimento que você faz. Então, acho que a questão de você gerar uma redução da alíquota do ICMS, ou até criar um crédito a mais, um crédito presumido, uma redução de base, ou qualquer outra forma de benefício em relação ao ICMS para esse fim, eu acho que seria bastante interessante, porque se estaria trabalhando com uma mudança de mentalidade de comportamentos de agente econômico rumo à defesa do meio ambiente. Então, não vejo problema, não vejo violação à isonomia, acho que a gente tem um parâmetro constitucional para fazer esse tipo de coisa, tá? No momento, é aquilo. Tudo depende do momento que a gente implementa a política. Como a gente ainda não tem esse pensamento, esse é um momento interessante. Se a gente estivesse falando de um país que trabalha com altas fontes de energia renovável, que isso já está no sangue da população, galera trabalha com reciclagem, galera trabalha com energia solar, tem fonte de produção eólica, aí é outra história, né? Esse tipo de diferenciação lá começa a não ser tão impactante em termos de resultado. Agora, como a gente está criando uma mentalidade, eu acho que sim, é bastante interessante, não vejo problema. Acho que talvez seja conveniente a colocação que você pontuou no sentido de a alíquota base ser a da energia comum e a alíquota reduzida ser a da energia da fonte renovável, alternativa, nova, né, que a gente está buscando construir. E por que isso? Porque todos são essenciais. Né? Então, o máximo que eu estou fazendo é tentando tirar o custo, e aí naquele raciocínio inverso ao que você já tinha pontuado ali no início. Né? A partir do momento que eu tenho um alto custo de instalação, para a criação ou para a produção de uma fonte de energia, no caso a gente está falando disso, que é alternativa, eu preciso compensar esse custo que vai ser dado a esse produtor com uma redução tributária. Isso é natural. Né? Então, vou estar fazendo uma compensação de despesas aqui com você. Então, acho que seria por isso conveniente que você tornasse a alíquota mais baixa da fonte renovável, não o contrário, você tornar uma alíquota interna para a fonte renovável, uma mais alta para a fonte não renovável, nesse contexto de custo. E você? Não, eu concordo. Teoricamente, o que me causa um pouco de desconforto ou de dúvida quando eu coloco essa pergunta para você é o seguinte: primeiro, uma questão prática. Eu imagino que alguns contribuintes eles iam olhar ali para o produtor, né, de energia de fonte renovável e falar: pô, eu também quero essa alíquota reduzida. Isso viola a isonomia. Eu também sou essencial, também tenho que fazer jus. É como se fosse como se fosse a extensão do benefício fiscal pautado na isonomia. Então eu veria esse tipo de debate chegando no judiciário. E aí isso seria um efeito colateral que a legislação tributária não ia querer colocar no mundo fático. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que vamos pensar o seguinte: em tese, parece interessante isso mesmo de diferenciar na alíquota.
Só que aí você mesmo colocou, você pode beneficiar outros contribuintes que produzem energia de fontes renováveis, de energia alternativa, através, por exemplo, de um crédito presumido, ou seja, você mexe ou na alíquota ou na base de cálculo. E aí eu fico com a dúvida razoável de onde seria a manipulação menos complexa, a manipulação mais simples. E eu tendo, pelo menos a princípio, a achar que o crédito presumido seria mais simples do que a manipulação da alíquota. Mas o que você acha a respeito? Melhor um crédito presumido ou uma alíquota reduzida? Cara, assim, para ICMS, eu acho que os dois funcionam, tá? Eu acho que os dois até funcionariam, Tati. Eu confesso que a gente precisaria dar uma olhada no segmento econômico para verificar o impacto. Porque você tem cadeias que são cadeias maiores e cadeias que são cadeias menores. Talvez, em razão. Aí a gente vai ter que dar uma ponderada para verificar, olha, talvez se a gente criar um crédito presumido numa cadeia que seja muito longa, eu posso ter uma complexidade maior com relação a esse controle do que numa cadeia menor, e aí talvez valesse realmente a gente trabalhar com essa questão da redução de alíquota. Então, acho que isso aí a gente teria que realmente dar uma analisada com relação à complexidade, para também não tornar o benefício complexo de implementação. Agora, com relação a essa questão da isonomia, eu achei interessante você ter trazido isso, porque é fato, a gente no Brasil não está muito acostumado a um debate profundo com relação à isonomia material. Sempre vai existir essa discussão de benefício, ainda mais quem não foi beneficiado efetivamente por aquilo, exato, contemplado. Agora, eu acho que o Supremo, ele até se saiu muito bem em algumas discussões com relação a isso, como, por exemplo, aquele caso do Amazonas, que a gente sempre discute que foi o primeiro que tentaram aplicar uma sentença manipulativa com efeito aditivo, onde claramente ali eles disseram, os segmentos econômicos são distintos. Então, para mim, particularmente, eu acho que o Supremo teria como vislumbrar uma diferenciação. Olha, aqui eu tenho uma toada ambiental, né? A minha ponderação foi mais voltada não para aquilo que o Supremo poderia decidir, mas para o problema que foi criado anteriormente, que é mais uma tese no judiciário que ia aparecer de qualquer forma, porque nós temos uma cultura de litígio. Surgiu uma tese, vai ser aplicada a tese, vai aparecer no judiciário. Por mais capenga que ela seja, vai aparecer no judiciário. É verdade, dali a 18 anos e 11 meses a gente vê qual vai ser a resolução. Pois é, como que é complicada como é que é complicada a ponderação, né, o juízo de proporcionalidade que o legislador faz antes de colocar no papel, né, e de aprovar no rito ali do processo legislativo uma lei tributária. Agora, posso jogar uma coisa que sempre me incomoda? Você sabe que eu sou aquela criatura que sou inconformada com algumas coisas, né? Uma das inconformidades da minha vida é justamente o artigo 66 do CTN. Quando a gente fala de seletividade e tributação indireta, ele pula no meu cérebro, né? Então, pergunto eu a você. Estamos aqui alegremente discutindo a questão da energia elétrica, da telecomunicação, já tem tese paralela para combustível, para remédio, dentre outras, são bens essenciais, ok. E aí, muitas vezes, a pessoa que está parada, pensando alegremente, poxa, eu pago a conta da energia elétrica, e aí, será que eu não tenho como correr atrás do ICMS do Estado, porque eu pago, ao fim e ao cabo, esse ICMS? Será que eu tenho direito a reaver isso, artigo 66 do CTN? E aí, o que você acha dessa discussão do contribuinte de fato e de direito com relação à essencialidade? Eu acho, primeiro, essa diferenciação, ela parece ser interessante talvez para a gente estudar direito tributário na graduação. Ela é útil para fins didáticos, talvez, para a pessoa entender o que é repercussão econômica. Porém, a repercussão econômica ela não existe apenas nos tributos indiretos. A repercussão econômica ela é um fenômeno muito mais complexo do que um artigo 166 pode parecer designar. E ela é meio que uma regra, talvez, na tributação corporativa, tudo repercute. E outra coisa, a
a tecnologia, né, e os sistemas de controle eles evoluíram para um certo ponto em que é muito mais fácil você aferir, né, para onde foi, para onde repercutiu. E, então, me parece que o paradigma mudou, o paradigma é outro e a repetibilidade deveria ser, não deveria encontrar um óbice como esse. Então, realmente é um artigo que causa um certo desconforto porque ele parece não pertencer à nossa época. Eu não sei se é a mesma percepção que você tem. Não, eu concordo com você em gênero e número. Agora, eu fico pensando no seguinte, Tati. O STJ, ele criou um pouco de perplexidade, né? Ao interpretar esse dispositivo com relação, por exemplo, à energia elétrica, dando ao consumidor, que não é ninguém, né, na fila do pão em termos tributários, a legitimidade para poder reaver o valor do tributo pago a maior. E aí, assim, veio essa decisão do Supremo, né? Aí fico eu questionando aqui agora. E aí? Ou seja, agora quem é que vai ajuizar isso? Se o distribuidor de energia elétrica ajuizar essa ação, o STJ pode dizer que ele não pegou autorização de todo mundo, o que é uma viagem na maionese, ou então não comprovou que não repassou, que também é outra viagem na maionese, e aí permitir que nós venhamos lá e repitamos esse valor. Nós que não somos ninguém do âmbito tributário. E como é que fica se a gente estiver discutindo telecomunicações? Será que ele vai seguir a mesma linha? Será que ele revê o conceito? O que você acha? Porque vai pulverizar absurdamente a discussão. Não, me parece que assim, o pleito repetitório vai aparecer, óbvio. E me parece que existe ambiente para que essa decisão do STJ seja superada ou menos feita um distinguishing. O que você acha? Eu espero. Eu vou te dizer que, na verdade, eu estou orando. Você espera, mas não acredita? É isso, Mila? Ai, olha, amiga, eu tenho problemas com relação a essa questão, porque eu acho que, tipo, você não assim. Acredita em nada. Talvez a melhor postura do advogado tributarista é não acreditar em nada, para não criar a expectativa que vai ser frustrada no final. Então, para você preservar a sanidade do fim de semana, né, seu período de descanso, para você não precisar ficar chorando no seu ócio, é melhor não criar expectativa de nada. Melhor. Ou então você faça um convênio com uma farmácia para você ter sempre uma caixa de lenço. E aí você, né, não tem problema com relação a isso. Mas, assim, eu acho o seguinte, que esse seria o ideal. Seria o melhor caminho. A gente tirar o contribuinte de fato da jogada e realmente concentrar em quem é o contribuinte da relação jurídica tributária, é ele que tem o direito à repetição. Acabou. Porque senão, uma multiplicidade de discussão, se a gente for levar isso para combustível, se a gente for levar isso para remédio, se a gente for levar isso para telecomunicação, acabou. Aí vai ser uma discussão infinita, né? Vai ser. Mas eu sigo assim, a gente está aqui comentando contribuinte de fato, contribuinte de direito. Eu sigo desconfortável com a premissa, né, estabelecida da repercussão econômica como fator distintivo ali. Realmente, essa me parece uma afirmação muito corrente nos manuais que se prova equivocada na prática dos sistemas, né? Nas repercussões econômicas de fato dos sistemas tributários. E enriquece o Estado ilicitamente, né, Tati? Porque, veja, é uma prova miserável. Imagina essas operações que você faz de multidão. Como é que você vai provar isso? Como é que você vai ter consciência do processo de precificação? Enfim, realmente é um ônus. Como é que é o nome? Prova diabólica, né? Prova diabólica. Draconiano. E outra, eu fico até pensando, às vezes, né, no meu momento de alucinação, o seguinte, veja, qual o sentido? Por que o Estado precisa saber se eu repassei ou não? Qual é a importância disso, efetivamente, em termos da relação jurídica tributária? Porque, veja, a relação jurídica tributária ela vem da lei. Não sou eu que inventei. Então, eu pratico fato gerador. Se eu pratico fato gerador, eu sou contribuinte. Então, se eventualmente não havia situação
de fato gerador que me gerasse obrigação de pagar aquele tributo por alguma razão, inconstitucionalidade, hipótese de não incidência não verificada ou não legislada, ou hipóteses excepcionais, não importa, ao fim e ao cabo, o que nós temos é a não configuração de uma obrigação que eu paguei. Então, eu tenho direito à devolução, não importa o que eu fiz. Se eu repassei, se eu não repassei, se eu soube formar meu preço, se eu não soube formar meu preço. Isso é um problema meu, o Estado não tem gerência sobre isso. Então, assim, eu acho particularmente que quando o STJ formou esse entendimento na primeira sessão, ele estava pensando em resolver um problema macro, tipo assim, é um problema social, as distribuidoras de energia elétrica não têm o menor interesse em discutir ICMS, tá? Então deixa lá o consumidor, porque esse é que é o miserável que paga a conta. Veja, tá errado o racional, porque o correto seria o consumidor tem o direito de brigar em relação à concessionária. Então, se a concessionária está pagando um tributo inconstitucional e repassando, ela tem que não repassar. Aí sim é uma discussão tarifária e não uma discussão tributária. Sim. Entendeu? Então, acho que ele quis resolver um problema. Desculpe. Quê? Não, desculpe, eu te cortei. Com você. Ó, o Zé tá comentando aqui que tá de acordo com você, mas isso daria um direito de ação civil do consumidor contra o contribuinte. Sim, mas não seria uma repartição mais racional de como que a banda toca? Pelo menos você sabe qual é o pedido que cabe ao contribuinte e o pedido que cabe ao consumidor. Exatamente, o Tati, é isso. Porque, na verdade, assim, eu até entendo que é factível você discutir isso, o consumidor discutir isso, tá? No caso, repetindo, da energia elétrica. Não estou falando isso em termos de telecomunicação, nem estou falando isso em termos de combustível, nem de remédio, porque eu acho que são relações diferentes. Agora, com relação à energia elétrica, acho que teria todo sentido, até porque a gente tem uma concessão. Então, a concessionária que está distribuindo, ela tem uma discussão tributária com o Estado. Agora, o consumidor tem uma discussão tarifária com a concessionária. Então, aí é uma outra discussão. A gente tem que saber separar os debates. Né? O que eu vejo que está acontecendo é que não existe separação. Então, me lembra um pouco o STJ, aquela lógica per saltum. Ele saltou uma relação para já atingir a outra e fez uma unificação, né, das duas coisas. Um amálgama que eu acho que não resolve o problema, cria mais confusão do que solução. Sim. O Zé está aqui comentando que o STJ queimou a etapa, deu Exatamente. direito tributário a quem não tem. De fato, é exatamente isso. E realmente, assim, essa falta de percepção de como que a gente... de quais são as relações que estão contempladas dentro de um ponto de tributação específica, da aplicação de uma determinada alíquota que vai gerar um direito à repetição de um débito e tal, causa problemas na fundamentação e desse fundamento problemático decorrências, né, desdobramentos não calculados ou não desejáveis sistemicamente acabam ocorrendo. A gente bate muito nessa tecla, né, Mila, de como que às vezes a gente pode concordar com uma conclusão, mas o fundamento gera problemas. E, assim, esse eu acho que é um dos desafios mais atuais da nossa Corte Constitucional e do STJ também. Melhorar nos fundamentos. Nas conclusões, em alguns casos, também. Mas a verdade é que o fundamento pode referendar a conclusão, uma conclusão que a gente não gosta. Se houver ali um raciocínio razoável, esse sentimento de frustração, assim, tem que ser contingenciado, não dá para ganhar todas, né? Já dizia o poeta. Então, é aquilo, né? A gente tem que ter atenção com os fundamentos e isso pode gerar efeitos colaterais não desejáveis para o sistema. Não, exatamente, uma questão de se amadurecer mais e se preocupar mais com essa fixação, na verdade, com a questão de conteúdos objetivos para a interpretação e aplicação desses conceitos indeterminados com os quais a gente sempre vai trabalhar. Porque o que eu acho, o papel da Corte Constitucional, na verdade, é esse, por meio da sua interpretação. A gente, às vezes, critica muito a utilização e uma linha positivista da doutrina vai muito nesse sentido. Ah, não, conceitos indeterminados não são bons. Ah, eu preciso fechar o máximo que eu posso.
Não tem como Exatamente. escapar disso, senão o direito vai regular muito pouco. Muito pouco. A sociedade está complexa demais. A tendência são tipos, a tendência são conceitos indeterminados, a tendência são cláusulas gerais. Então, assim, o que a gente precisa é aprender a amadurecer dentro desse contexto. E as cortes, obviamente, elas trazem uma ajuda muito grande nesse sentido, quando elas escolhem parâmetros de integração que vão criar critérios objetivos para materializar aquilo que aparentemente seria subjetivo. Então, a lógica que você trouxe aqui, seletividade. Ok, seletividade em função de quê? Primeira pergunta. Essencialidade. O que é essencialidade? Essencialidade vinculada ao mínimo essencial. Ok, como é que eu caracterizo essa essencialidade? Bom, um critério objetivo pode ser a proporcionalidade. Outro critério objetivo pode ser a escassez de recursos. Então, a gente começa a trazer critérios para objetivar aquele conceito indeterminado e, com isso, materializar o norte interpretativo que eu vou ter em cada caso concreto. Então, acho que falta um pouco à Corte Constitucional esse papel, o desempenho desse papel mais sério, né? E sabe o que isso coloca? Qual é o papel primordial dos tribunais superiores? É resolver o caso? Parece que não. Não. É dar os fundamentos, é fixar os entendimentos desses conceitos indeterminados dos quais a gente não consegue se apartar. E do qual é uma infantilidade dizer que, nossa, eu agora fui ácida, né? Mas eu acredito que é uma falta de maturidade dizer, rechaçar os conceitos indeterminados, porque estão aí para a vida. Não dá para não aceitá-los, né? Melhor aceitar uma realidade que está posta. Conceitos indeterminados. E aí o papel primordial dos tribunais superiores, a meu ver, é fixar esses conceitos e não resolver o caso. É lógico que, na prática, ele vai resolver o caso. Mas qual é o foco? O foco, me parece, deveria ser os fundamentos. Sim. Que vão conduzir a um resultado. Mas, pelo menos, dê atenção ao fundamento, porque esse fundamento vai gerar repercussões. E aí então, vem... São as interpretações feitas e que são a linha através da qual a gente consegue ir caminhando e entender por que aquela conclusão foi afirmada. Você tem direito à repetição. Bom, não vamos falar da repetição, mas a alíquota majorada nas operações com energia é inconstitucional. Majorada em relação à alíquota base. No telecom, em serviços de telecom também é inconstitucional. Mas me parece que quando você lê um voto desses, fica evidente, fica claro que a conclusão veio antes e o fundamento veio depois. E muito embora especialistas de processo decisório, né, do livre convencimento dos juízes, dos magistrados de modo geral, autoridades julgadoras, mostre que esse é o processo natural de todo ser humano, escolhe a decisão, depois fundamento, depois encontra o fundamento, uma obrigação de redigir razões traria a responsabilidade de você criar esse caminho racional entre o fundamento e a conclusão. E é esse o papel que, para mim, está sendo desempenhado de maneira não satisfatória e que deveria ser um ponto de atenção para as próximas jogadas. Não, eu concordo com você e acho que um ponto que a gente tem debatido bastante, até debateu na última live com a Ana, né, dentro da visão dela estruturante, do controle e tal, é justamente a falta do debate, né, Tati? Porque no debate, e a questão do plenário virtual acho que dificultou muito isso, no debate... A gente vai fazer uma live sobre plenário virtual. Pois é. Ia ser uma choradeira total, né? De um lado uma chora, do outro lado outra chora. Lençol, balde aqui, né, para a gente poder secar as lágrimas. Não, acho que é um bom tema até para a gente trazer aqui no ano que vem. Porque é isso, né? O tema se interliga. A partir do momento que eu jogo um voto lá isolado, solitário no sistema, e você lê meu voto, e você também joga o seu voto lá solitário no sistema, e o Zé lê o nosso voto, a Mônica lê e joga o voto deles solitários no sistema, a gente não está tendo um diálogo. Né? A gente está tendo... fosse um debate efetivamente qualificado com diálogo e dialética, aquela afirmação do Moraes não ia prosperar. Não ia ter um que deixasse ele afirmar que energia não era essencial. Acho eu, pelo menos. Eu acho que esse seria um ponto que não sairia ileso de um debate em plenário. No plenário virtual, o treco surge.
Concordo plenamente, exatamente isso. E aí é por isso que eu acho que não existe um aprofundamento do debate. Porque, veja, a gente debatendo, nós duas aqui, sobre o assunto, quanta coisa já surge. Né? O que é essencialidade, qual critério, papapá. Então, é claro que se eles estivessem no âmbito de um plenário mesmo de debate, muitas coisas poderiam ter surgido ali que teriam enriquecido o debate. Quem sabe a proporcionalidade. Eu chorando pela proporcionalidade não ter aparecido no negócio. A minha filha é triste. É aquilo, mas eu acho assim, é um aprendizado, né? A gente, na verdade, ele está dizendo aqui que concorda que vão mandar desligar a luz dele. Pois é, todo mundo queria fazer isso, viu? Até o julgamento. Iam pagar, alguém tinha que apagar a luz lá na sala, né? No plenário virtual. No plenário virtual, não. No plenário tinha que ser um treco presencial. Apaga a luz e fala. Agora fala. Fala aí no microfone, quero ver. Conta pra gente, qual a tua raça de descendente mesmo? A energia elétrica não é essencial, por que mesmo? Conta pra gente aqui. Não são umas coisas loucas. Tipo, teve esse negócio de energia elétrica, me lembra também um caso antigo que se debateu se era um encargo que a gente pagava mais de energia elétrica nos anos 2000 e se discutiu no Supremo se ele tinha característica de taxa ou se ele era uma tarifa. E na época, o Marco Aurélio também, o Marco Aurélio ele é fadado a tirar a relatoria desses casos exóticos, né? Então ele pegou a relatoria desse caso e eu achei interessante porque ele chegou e estava estudando o negócio e dizendo, não, eu vou entender que isso aqui não é tarifa, isso aqui não é taxa, isso aqui é uma tarifa. Porque, na verdade, qualquer um pode produzir energia elétrica. O racional do voto foi esse. Se você não está ligado ao sistema comum, você não paga. Então, se qualquer um pode produzir energia elétrica, eu não preciso chegar à conclusão de que isso aqui, de que esse encargo seria necessariamente um tributo. Aí eu parei no voto e eu me lembro que eu falei, cara, eu vou produzir energia elétrica amanhã. Será que isso é fácil? Eu ter uma concessão para eu produzir autonomamente energia elétrica? Claro que não, né? Então, assim, vamos voltar todos à luz de velas. E aí o Marco Aurélio coloca isso. Ele diz, vamos todo mundo voltar à luz de velas? Então, é claro que não. Não é cabível esse raciocínio. Então, eu acho que essas questões a gente tem que ponderar um pouco mais, ou seja, os critérios da factibilidade. É possível produzir? É possível produzir. Agora, vai colocar as pessoas no mundo, elas vão produzir energia elétrica sozinhas? Vão ter. É fácil assim a produção? Claro que não. Então, é importante que haja essa concretização de conceitos, porque eu vejo que em várias questões. Abstrata, sim, com possibilidade prática, né? Exatamente, porque a gente confunde muito também, Tati, que o Tribunal Superior ele não é uma corte de debater a prova. Ele não vai debater a prova, mas ele precisa de um suporte fático. Não dá para a gente discutir questões. Nenhuma discussão não tem um panorama fático. Não existe. Entendeu? Então, assim, justamente por causa disso, é fundamental que a gente pare e raciocine. Bom, então qual é o contexto fático aqui? Né? Por exemplo, uma questão que eu acho que o Supremo foi muito mal, isso tem repercussões tributárias importantes em relação à contribuição previdenciária. Veja, o EPI decidiu lá num caso de ruído que o EPI não necessariamente ele desobrigaria a aposentadoria especial em razão do ruído. Uhum. Aquilo ali não ficou legal. Porque o ruído, ele pode gerar uma aposentadoria especial ou não, pode gerar necessidade de recolhimento de contribuição adicional ou não, a depender do caso concreto. Então, não é todo o EPI que vai neutralizar, como também não é todo o EPI que não vai neutralizar. Então, existe a necessidade de você analisar tecnicamente cada caso para você poder fixar. Então, se fixou um racional que hoje em dia o INSS usa para dizer, não, olha só, se é ruído, tem EPI, não funciona, paga, você tem contribuição especial. Não funciona assim. Tanto que a questão voltou agora de novo ao STJ para se discutir o parâmetro, né? Se eu vou taxar o EPI, como é que vai ser o tipo, que tipo de ruído, como é que eu vou. Por quê? Porque o parâmetro fixado foi sem base técnica. Ou seja, o que é o ruído, o que é o EPI, qual é a dificuldade? Será que o ruído que normalmente eu uso no meu trabalho, ele vai me gerar um problema auditivo que possa me gerar necessidade de uma aposentadoria especial? Será que não? Então, como é que é isso, né? É muito mais complexo. Isso mostra, Mila, uma coisa. Que o papel das cortes superiores, né, do STJ, do Supremo, é fixar parâmetros. E os parâmetros não estão na conclusão, né, no provimento final. Os parâmetros estão no fundamento.
o fundamento que está sendo tão menosprezado em muitos casos. E ele não resolve caso concreto a posteriori. Não é essa a lógica do sistema de precedente. Ele fixa teses que podem oferecer, podem não, que deverão oferecer substrato para contemplação de novos casos. E muitas vezes a aplicação da tese não vai ser suficiente para que o provimento, no caso concreto, seja igual àquele que foi resolvido no âmbito da Corte Superior. A gente teve um debate que foi por esse caminho. Acho que a gente estava falando sobre o PIS e COFINS. Foi. E o conceito de insumo. E realmente a gente chegou numa conclusão que eu acho que a gente está chegando nesse momento também, que às vezes o Supremo ele vai ter um espaço reduzido para fixar um parâmetro, mas a gente tem que meio que se desprender da ideia, talvez também imatura, de que todos os casos concretos, então, a partir dali estão resolvidos. Exatamente. Porque muitas questões jurídicas não serão enfrentadas através da interpretação da lei, que é o que o Supremo e o STJ conseguem fazer, mas através da análise criteriosa dos fatos envolvidos. E aí, a depender do que você identifica como o fato, você vê o que o Supremo falou a respeito de insumo, ou o que o STJ falou sobre o insumo, ou o que ele falou a respeito de ruído, ou vai falar a respeito de ruído. E aí você compara. Se aplica ou não se aplica, o resultado vai ser o mesmo ou vai ser diferenciado? A gente não consegue, em muitas questões de direito, se desvencilhar da variação dos fatos, e os fatos variam. Sim. Concordo plenamente com você. Acho que você resumiu a lógica de uma forma perfeita, aliás, para finalizar essa nossa série de lives desse ano com chave de ouro, né, minha amiga? É isso, Mila. Que coisa, né? Última live do ano, mas, pessoal, assim, não fiquem tristes, porque ano que vem a gente voltamos com mais energia ainda, pós-recesso. Aí nós estamos acompanhando o judiciário e inaugurando nosso recesso também das lives, né, Mila? Exatamente. A gente vai dar um tempinho aí para todo mundo aproveitar esse momento de final de ano, de festas, a gente arejar também, que ano que vem a gente vai estar voltando com muita novidade aqui para vocês. Então a questão é, aguardem, nos acompanhem. Um beijo grande. Essa live vai ficar gravada, não é não, Tati? E até janeiro. Bom, Mila, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a todos que acompanharam os debates. E eu adoro estar aqui para fazer esses debates que sempre são tão ricos, me ensinam muito. Eu adoro falar, a Mila adora falar. Então, realmente, esse é um momento de highlight dos nossos dias, das nossas semanas, né, Mila? Com certeza, minha amiga, é o tempo que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, de debater aquilo que a gente gosta e, de certa forma, ouvir também o que o pessoal aqui está falando, eles vão interagindo. E essa parceria, né, que a gente acaba fazendo com todo mundo é o que faz a gente continuar aqui, né, trabalhando, desenvolvendo, trazendo conceitos, trocando com vocês, porque é um aprendizado contínuo. Então, um prazer incrível ter passado esse ano aí ao teu lado, ao lado da galera que está seguindo a gente. E vamos em frente, que ano que vem tem mais. Tchau, gente. Boas festas. A gente se vê ainda durante esse interregno das lives, porque é só as lives que vão parar. Mas a gente está aí. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada pela atenção. A live vai ficar salva e muito obrigada. Tchau, pessoal.